Ok? Então, hoje, dia do professor, aqueles que são professores, parabéns. Aqueles que serão professores, parabéns. Quem é do bacharelado, compartilha com a gente e não pretende ser professor, compartilhe com a gente nesses parabéns, que a nossa missão é muito nobre, né? Estamos em tempos neste país que não são os mais favoráveis. Na verdade, o Brasil, infelizmente, é caracterizado, né, como um país que nunca deu a atenção devida para a educação, a não ser em alguns momentos pontuais de sua história, né? Mas a gente acredita no que faz e tem fé, né, de que um dia vai dar certo, né? A gente luta muito por isso. Então, vamos falar, né, o assunto de hoje é um romance do final do século XIX, o Retrato de Dorian Gray, escrito pelo Oscar Wilde. A ênfase dos meus comentários hoje vai ser para algum aspecto específico, né? O romance pode ser abordado de tantos pontos de vista. Eu vou enfatizar aquilo que tem mais a ver com a parte teórica da nossa disciplina. Tem a ver com as relações entre arte e vida, e com a prioridade da arte sobre a vida para alguns personagens, para outros, como a Sybil Vane, né? Ao contrário, era alguém que se dedicava à arte, que atuava, que representava muito bem, mas que, quando se apaixona, tá? Muda a cabecinha dela e ela percebe que o importante é o amor, né? Que todas as representações têm a menor importância mais para ela, e isso é o contrário do que pensam outras tantas personagens. Então, quando se diz que esse romance é um romance filosófico, quem leu percebe que realmente tem bastantes discussões girando em torno muito mais de arte, né, do que é a arte, de como ela representa a vida e se relaciona com a vida, do que de conceitos morais. Tá? Aí a gente vê o histórico da obra e percebe que tanto o fato que a gente já comentou de que tem duas versões, né, as duas do mesmo ano, as duas de autoria, duas versões do próprio autor, né? A primeira com menos capítulos e mais incisiva em relação ao tema que deu problema, o tema que tornou um dos temas, né, que tornou o livro famoso, que gira em torno da homossexualidade. Então, a primeira versão trata disso com um pouquinho mais de ênfase, e a posterior, que é aquela que eu conheci e trabalhei com ela muitos anos, né, antes de que no Brasil fosse traduzida a versão inicial. Essa um pouco posterior já é maior, em vez de 13 tem 20 capítulos, então alguns comentários que eu posso vir a fazer talvez seja de partes que vocês não leram, porque se vocês leram o arquivo que que eu mesma enviei, né, que foi o que foi disponibilizado em PDF, vocês terão acesso àquela obra inicial, né, de 13 capítulos. E não se preocupem com essas diferenças de não encontrarem, até vou ler um fragmento e sei que esse fragmento é diferente de uma versão para outra, né, muito mais extenso numa do que na outra. Então, tem várias diferenças, mas vamos tentar ir para os pontos essenciais, e para esses, a leitura do texto de 20 capítulos ou a leitura do texto de 13 capítulos não vai fazer a diferença. Só peço que vocês, para a atividade, né, que vai ser entregue de preferência até às 18h30 da próxima terça-feira, que vocês indiquem qual foi a versão que vocês leram, ok? Qual a tradução. Uma frase para isso, ou um box, não importa de que forma, que eu fique sabendo qual das versões vocês leram. Pode incluir no texto, na argumentação, ou só como informação em algum cantinho do documento, ok? Então, eu vou ler um fragmento, são dois parágrafos que estão num capítulo de O Retrato de Dorian Gray, que é central. Ele tem o número 9 numa das versões e tem o número 11 da outra versão. É um capítulo um pouco excêntrico, né? Ele está lá no meio e ele trata de uma leitura que foi essencial para a formação
do Dorian Gray, né? Foi o Henry, né? Lord Henry, que indicou essa leitura para o Dorian, e o Dorian, numa das versões, encomenda 5 edições desse mesmo livro, né? O livro se chama A Rebours, ou As Avessas, né? E é um livro que trata, ou que é a base para uma corrente estética chamada esteticismo. Vamos pensar numa corrente estética que não tem outro nome, a não ser a redundância de se chamar esteticismo, né? Então, a valorização da arte sob um determinado ponto de vista que se relaciona, falamos em estética, sempre tem a ver com beleza, né? Mas Dorian vai estudar esse livro. Numa das versões, ele encomenda 5 edições diferentes desse livro, na outra ele encomenda 9, né? Quando o Dorian, não, quando o Oscar Wilde reviu, até aumentou a quantidade de edições que o sujeito compra do livro, de tão fascinado, né? De tão obcecado que ele fica por aquele livro. Então, uma passagem desse capítulo, que é longo e bastante descritivo, né? E nos coloca a par do que era o conteúdo desse livro. Dorian Gray descobrira igualmente histórias fantásticas sobre pedras preciosas. Certa obra mencionava uma serpente de olhos de jacinto autêntico. Outra lenda atribuía a Alexandre a sorte rara de haver descoberto, no Vale do Jordão, serpentes de cujo dorso brotavam enfiadas de esmeraldas verdadeiras. Filostrato conta que havia uma pedra preciosa no cérebro do dragão que a simples vista de letras de ouro e de uma roupagem de púrpura induzia a um sono mágico durante o qual era possível matá-lo facilmente. Segundo o grande alquimista Pierre de Boniface, o diamante pode tornar invisível o homem e a ágata da Índia torna-o eloquente. A cornalina aplaca a cólera, o jacinto provoca o sono e a ametista dissipa os vapores do vinho. A granada afugenta o demônio e o hidrópico descora o luar. O brilho da selenita cresce e decresce com a lua. E além dessas informações ou superstições, Dorian Gray colhia nas leituras inúmeros episódios sobre as magníficas joias que figuravam outrora nos tesouros de reis e príncipes, cujos nomes a história trouxe até nós. De que requinte se ornava então a vida? Que luxo na sua pompa e decoração, que suntuosidade acompanhava a própria morte. Então, essa ênfase no luxo, na pompa, e os assuntos são, então, pedras preciosas, os poderes dessas pedras preciosas em algumas lendas, em algumas superstições, e esse é um pedacinho pequeno, um detalhe de um livro que trata não só de pedras preciosas, mas de outros tantos objetos, de adornos, enfim, dessa coisarada, né, que compõe ao tempo uma beleza que não é de coisas essenciais, né, que pode ser por muitos considerado fútil, mas tem aí nesse interesse, nesse fascínio pelas coisas belas, também algo em relação a esses possíveis poderes, né? Os poderes mágicos desses objetos de beleza. Então, algo que o Dorian estava fazendo muito sentido naquele momento, né? Aí a gente, ao ler o livro, sabe que isso acontece, essa leitura acontece imediatamente depois do suicídio da noiva, né? Noiva por pouco tempo do Dorian Gray, que foi a Sybil Vane, que foi a primeira mácula, né, na sua personalidade. No início da história, ele não só era belo, belíssimo, formoso, como era um rapaz direito, né, de boa família. Tinha lá seu passado não tão certinho assim, que quem leu a versão mais completa conhece, porque houve um acréscimo para dizer como era a mãe, e outros de vocês não leram, porque é um capítulo que não existe na primeira versão, tratando desse passado do Dorian Gray. Mas se tinha alguma coisa que o afastava ou que não fazia prever que ele fosse esse
né, candidato a Lorde, que ele era quando foi pintado pelo Basil, enfim, ele era o Apolo, né, o rapaz mais belo de todos, educadíssimo, né? E nesse momento que ele está lendo o livro que Harry passou para ele, já havia mudado, né? E a primeira mácula e os primeiros sinais, né, de torpeza que começam a aparecer no retrato pintado pelo Basil, são seguidos por essa coisa mais grave, que foi a forma como Sibyl morreu. A questão de julgar o Dorian, né, ele negou a ela o amor, por razões que têm a ver com essa atuação dela no teatro, mas é a partir dali que o Dorian efetivamente embarca numa trajetória de uma vida pregressa, que não é muito narrada na história, né? O narrador não se atém para falar dos outros pecados, né? E de como o Dorian Gray foi se encaminhando para esse convívio com pessoas e com lugares, né, espeluncas, numa das traduções aparece essa palavra, né, passou a frequentar lugares considerados sórdidos, enfim, andar em más companhias, né? Mas isso não é enfatizado no romance, né? O romance funciona de uma outra maneira. Mas vamos falar um pouquinho sobre o esteticismo. O telefone não deve tocar agora. Desculpa. Sobre essa corrente de pensamento, né? Eu sugiro que vocês leiam pelo menos algum verbete de enciclopédia para entender um pouquinho mais, né, do que foi essa corrente estética. E na próxima aula a gente vai falar também sobre isso, porque a leitura da próxima aula não é dessa época, né? É a arte poética de Aristóteles, mas vai haver uma tentativa de fazer links mais ou menos diretos entre o que Aristóteles propôs há tanto tempo atrás, né? E aquilo que foi essa corrente do esteticismo, né? Que está muito bem representada e resumida, de alguma forma, no prefácio, que aparece nas várias edições, todos têm acesso ao prefácio, que é uma espécie de manifesto, tá? Do Oscar Wilde, que começa dizendo: o artista é criador de coisas belas, e termina dizendo: toda arte é absolutamente inútil. Tá? Então, viva a beleza, e abaixo a praticidade, a utilidade, aquilo que pode ser aplicado de uma forma objetiva aos problemas das pessoas, né? Então, são frases enfáticas que tem nesse prefácio, bem a cara, né, dos dizeres que tornaram Oscar Wilde muito famoso. Ele já era famoso antes de ter escrito o principal da obra dele, né? Era um sujeito, imagina assim, encantador, que circulava na sociedade, nos meios intelectuais, na Universidade de Oxford, e era convidado para dar palestra nos Estados Unidos e tal, porque ele tinha uma verve, né? Chamava atenção, muito bem vestido, como todo dandy dessa época, e muito inteligente, articulado, né? Então, muitas vezes, algumas das características do Lord Henry são compartilhadas, digamos assim, pelo homem Oscar Wilde, né? E o prefácio está assinado Oscar Wilde. Então, ali a gente tem muito a mão do autor, as peculiaridades do pensamento dele, com essas frases de efeito, né? Não existe livro moral nem imoral. Os livros são bem ou mal escritos. É estudo, né? E isso é uma verdade em termos, né? Mas o livro dele foi considerado imoral, né? No entanto, ele já abriu o livro dizendo que não existe livro moral nem imoral, para enfatizar que o que importa é a feitura, é a forma, né? A boa realização estética das obras. E tem uma parte que fala desse momento da história das artes, né? Em que ele fala, pense, a gente estava bem no finalzinho do século XIX, faltavam 10 anos para acabar o século XIX. Então, o realismo já tinha um certo histórico aí, né? De uns 50 anos mais ou menos, e já tinha cansado, né? O romantismo já tinha ficado mais atrás ainda. No Brasil, a cronologia é um pouco diferente, mas depois de uma
ênfase muito grande nos valores ligados ao romantismo, que eu diria, de alguma forma, são representados no retrato do Dorian Gray pela Sibyl Vane, né, e a sua postura romântica perante a vida e a arte. Depois do romantismo, tinha havido a reação realista, né, de mostrar para a sociedade, para as pessoas, a cara verdadeira, né, e as mazelas sociais e tudo aquilo. E agora se havia chegado na Europa a um cansaço de realismo, né? O esteticismo tem a ver com isso. Chega de realismo, mas também não vamos voltar a ser românticos, né? O que vai ser proposto, então? E diz no prefácio, a aversão do século XIX ao realismo é a fúria de Caliban ao reconhecer a sua imagem num espelho. Então, aquilo que é feio está sendo mostrado, para com isso, né? Por outro lado, a antipatia que o século XIX vota ao romantismo é o despeito de Caliban por não ver o seu rosto em um espelho. Então, ninguém está satisfeito, né? A idealização romântica dos comportamentos das heroínas e heróis é reivindicado, mas, como o romantismo fez isso, né? Agora o século XIX é antipático a essa ideia, né, a antipatia que o século XIX vota ao romantismo é o despeito por não ver seu rosto em um espelho. Mas que sociedade é essa que queria se ver no espelho bela, se na verdade ela não era bela, né? E se por outro lado, o realismo estava mostrando nos quadros, em outras realizações artísticas, algo mais sórdido, que é tão natural dos seres humanos e que o romantismo escamoteava, aí também vem a fúria, né? Justamente porque ninguém gosta de se ver feio no espelho. Então, no prefácio tem esse tema do espelho, que tem a ver com o quadro, claro, pintado, né? O retrato do Dorian Gray, que não é espelho, mas, enfim, que era para ser uma coisa e passou a ser outra para o Dorian Gray, né? O Dorian Gray ganha de presente aquele belíssimo retrato, a obra-prima de Basil, na qual ele pôs a sua alma, né? E cada vez que ele se olha naquele espelho-retrato, ele vê quem ele já foi um dia, né? E não mais quem ele passou a ser depois que passou a cometer seus pecados. Tá? Então, não é um espelho, é um retrato, mas digamos assim, o motivo poético, né, do espelho está, de alguma forma, a função espelho, né, está sendo ocupada de alguma maneira no livro, né? E aí tem aquelas questões morais, sim, né, para o próprio Dorian. Tem os momentos de remorso dele, quando ele gostaria de poder refazer a história dele e quem sabe o retrato deixasse de ir ficando horroroso, né? E voltasse a mostrar um belo sujeito ali. Mas duravam poucos momentos de remorso, ele acabava incidindo de novo, e cada vez em crimes piores, né? Os assassinatos, ou o assassinato que ele comete lá. Como eu digo, não é questão de dar spoiler, né? Vocês já leram e sabem que ele acaba justamente matando o Basil, né? Que era o bom sujeito da história. Outras frases de efeito que tem aqui. Vício e virtude representam para o artista a matéria-prima de sua arte. Do ponto de vista da forma, o protótipo das artes é a do músico. Não tem palavras, né? Que moral pode ser inserida na música? A música são sequências de harmonias, de sons. Então, é a arte mais pura em algum sentido. Do ponto de vista do sentimento, é o talento do ator, tá? A representação, o corpo em cena para expressar sentimentos. Mas a literatura tem a ver com linguagem escrita, né? Toda a arte é, ao mesmo tempo, aparência e símbolo. E aí, pensem nessa questão da simbologia, o tipo de significado, né, que assume nesse livro. E termina o prefácio, claro que eu não li inteiro, né, mas pode perdoar-se a um homem a criação de uma coisa útil, contanto que ele não a admire. A única justificativa para a criação de uma coisa inútil
é que ela seja admirada intensamente. Toda arte é absolutamente inútil, né? Então, em algum momento, eu já falei, inclusive, que nós teremos na disciplina 2 leituras um pouco mais extensas, né? Esta, relacionada à discussão inicial de o que é a arte, como é que ela se relaciona à vida, e uma outra que também vai ser sobre isso, mas com um viés muito diferente, que é uma obra de caráter social, que dá fala, ou dá voz a uma nordestina pobre, mulher excluída, vivendo no Rio de Janeiro de 1970 e alguma coisa, né? Estou falando da Hora da Estrela de Clarice Lispector. Vejam bem, não é que sejam antípodas, né? Clarice Lispector também não é aquela escritora engajada, politizada, que escreveu A Hora da Estrela com uma intenção de inclusão dos nordestinos, ou se fez isso, não é justo falar da obra dessa maneira, é redutor, né? Seria muito redutor. Mas a gente, então, terá contato com esse texto, para o qual essas frases fortes do Oscar Wilde parece que seriam tanto quanto ofensivas, né? Porque o esteticismo apostou nessa ideia de que o que importa é aquilo que é inútil, tá? Não há espaço nesse livro para os marginalizados da Londres, que tinham sido retratados, por exemplo, antes pelo Charles Dickens, né? Antes e mais ou menos na mesma época, esse aspecto pós-revolução industrial, a escravização das pessoas, tudo isso aparece em outras magníficas obras literárias e não de outros magníficos escritores ingleses, e não aparece nem fumo disso, né, no retrato de Dorian Gray. E aí vocês podem dizer, puxa vida, vamos ficar lidando com esse livro que está aí louvando nas palavras do fragmento que acabei de ler, o requinte, o luxo, a pompa, né? A suntuosidade. Qual o sentido disso? Por outro lado, eu tenho certeza que, primeiro, que tem sentido, e segundo, que todo mundo acaba se aderindo, quase todo mundo, a esse livro tão bem organizado, né? Cuja narrativa flui tão bem, na qual as discussões estéticas são abundantes, mas também não travam o texto, tá? Elas estão ali sempre muito bem inseridas nas discussões, as personagens, as 3 personagens principais, né? O pintor Basil, o aristocrata Lord Henry, provocador, né? E o Dorian Gray, os 3 são muito diferentes entre si, mas formam um trio muito curioso, né? Nas suas interações, portanto, é um livro muito cultuado, né? Já foi entendido como obra gótica, não corresponde exatamente ao que normalmente os teóricos da literatura chamam de romance gótico, né? Até a outra época, inclusive, mas também por aproximação, né? Isso é um dos traços, digamos assim, que faz com que ele continue sendo muito lido. Tá? As pessoas que o percebem como gótico vão atrás desses elementos de um certo tipo de perversão, tá? E que tem a ver também com certos horrores praticados, né? Aquelas cenas de dissolver o corpo, não tem a cena, mas tem a menção, a vontade que o Dorian Gray teve de se desfazer o mais rápido possível do corpo do Basil, né? E entra aquela personagem só naquele capítulo, o Alan Campbell, que conhece como desfazer um corpo e torná-lo cinzas em poucas horas, né? Com segredos da ciência moderna e tal. Então, esses aspectos meio macabros, né? As cenas mais fortes, é o que atrai bastante gente também para o livro, né? Cada um saberá dizer o que o atraiu e o que o afastou do enredo. Mas vamos comentar um pouquinho de algumas passagens, né, na ordem em que elas vão aparecendo para ancorar um pouco essas reflexões, né? Logo no início, então, uma das coisas que é recorrente é a ideia de que os capítulos se abrem e se fecham mais ou menos como cenas de teatro.
É um dos homens, normalmente o Dorian, mas às vezes é o Basil, que ou está acordando, ou está em alguma posição, e no final também, em geral, aparece alguma menção à posição em que o sujeito ocupa no quarto, né? Então, eu sempre digo, o Oscar Wilde só escreveu esse romance, e peças de teatro ele escreveu muitas. Então, tem bastante coisa teatral aí. Os capítulos começam e terminam, às vezes, como se fossem cenas, né, de uma peça. E tem muito diálogo, já comentei isso também, bastantes diálogos. No início, o que está acontecendo? Né? O Dorian posando para o Basil e... Não, isso é no segundo capítulo. No primeiro é a conversa entre o Basil e o Henry sobre o rapaz que está sendo pintado pelo Basil. E já surge a recomendação do Basil para o Dorian de que ele não influencie o Dorian, porque isso seria algo nefasto para aquele jovem ainda tão imaculado. Né? E também tem aquela confissão, né, sempre constante nas falas do Basil, de que ele se colocou completamente naquele retrato, né? Que aquele retrato é diferente de todas as obras que ele já pintou, porque o representa de uma forma que ele não tem, né, nem o domínio, né? E o próprio Harry olha isso, né? Diz, se colocou muito de você nesse quadro. O Basil é um tanto tímido, retraído, não quer admitir no começo, mas ao longo da narrativa ele fala isso de mais de uma forma. Né? Aí, no segundo capítulo, o Dorian chega, e é um capítulo extenso, em que o retrato fica pronto, né? E lá no final, quando o Henry já conheceu, já fascinou em poucos minutos o Dorian, acabam saindo os dois, o Henry e o Dorian de lá, e o Basil fica sozinho e diz que ele vai ficar com o verdadeiro Dorian, tá? que o retrato ainda não saiu da casa dele. Então, onde está a verdade, né? Na pessoa ou na arte? Claro que nessa altura ninguém sabia que o retrato depois ia começar a envelhecer e ficar feio, né? Mas já está ali a ideia de que existe uma verdade na arte que é diferente da verdade da vida e que talvez seja superior à própria verdade da vida. Na sequência aparece, passa algum tempo e tal, né? E Dorian se diz apaixonado pela Sibyl Vane, na sequência pede que os amigos conheçam a representação dela. Ela representava Shakespeare, várias personagens, devia ser uma boa atriz, isso era muito frequente naquela época, ao mesmo tempo, no teatro, ela, em dias diferentes, representava papéis diferentes, de heroínas diferentes de Shakespeare, e fazia isso da maneira mais bela possível, né, e mais verdadeira, tá? Outro sentido da verdade. E quando os amigos, justamente no dia em que os amigos do Dorian vão assisti-la, né, meio contrariados, enciumados, os dois têm ciúme, né? Basil por uns motivos e o Henry por outros, ambos têm ciúme do jovem Dorian, mas o Henry, muito cínico sempre, né, diz, quem sabe, até me interessa ver essa representação, né? E nesse dia ela representa muito mal, né? Ela já sabia da reciprocidade, da paixão, do amor, do interesse, então, de um pelo outro, né? Ela e Dorian já estavam perto de ficar noivos e ela não conseguiu representar bem. Né? De certa forma, é um pouco esquemático na narrativa, né? Essa virada da água para o vinho, né? Daquela que era a melhor atriz para uma atriz que não consegue representar, porque daí eles conversam, né? Tem uma DRzinha depois do espetáculo, e ela fala abertamente que agora ela não vê mais sentido em representar, ela já encontrou o amor da vida dela, né? E isso imediatamente mata o amor que ele sentia por Sibyl, e ele já rompe com ela, o que é seguido do suicídio de Sibyl, né? E da culpa que o Dorian carrega, né, por ela ter se suicidado. Vejam, não é exatamente um crime tão grave, né? Ele mudou e deu fora na moça, né?
por conta disso ela se suicidou. Mas no livro isso é tratado de uma maneira que realmente é conotado como uma ação muito grave e que deve causar remorso e que causa um certo remorso, né? E Dorian fica bastante mexido por algum tempo. Abre-se um inquérito contra ele e tal, mas logo na sequência ele já começa a perceber que ele sentiu, mas não sentiu tanto assim, né, a morte, e nas conversas com o Henry ele só se alivia, né, as coisas são assim, né, tem tragédias que não nos afetam, daí também tem uma fala do Henry sobre a diferença como as tragédias, e quando se fala em tragédia a gente pensa normalmente em tragédia no teatro, né, como elas afetam as pessoas de formas diferentes, tem toda uma psicologia aí, né? Mas para o Henry a ideia é que Dorian não se sinta culpado, né? Não tem culpa e há coisas muito mais importantes na vida. Parabéns, prof. Agora que eu estou vendo o chat aqui por causa do Dia do Professor, obrigada. Inclusive lançou uma versão pela Dark Side, o livro está lindo. Então, vejam, tem N versões, né? A gente já comentou das N traduções. Esse é um livro mexido e remexido por tradutores, por editores, e a gente encontra variadas versões e edições desse livro. Então, falando do remorso, né? Antes de saber que a Sibyl tinha se matado, até o Dorian tinha pensado em voltar atrás, né? Mas depois ele sabe e vai para a ópera, né, com um amigo. Já o Basil vai recriminar muito o Dorian, né? Num capítulo que esse sim é diferente de uma versão para outra, né? Porque na versão não censurada, na primeira, ele declaradamente fala sobre a sua homossexualidade, e na outra a coisa é mais sutil, fica até meio difícil de entender ali o que o Basil está querendo dizer, né? Mas também dá para entender, apenas não com todas as letras, né? Essa é a questão do desejo dele por Dorian, quanto isso o abalou, mas o Basil se sente mal em relação a isso, né? Em relação a isso, e ele fala que ele sentia que da forma como ele pintou o Dorian, todos saberiam, né, que ele nutria uma paixão escondida pelo rapaz. Então, esse tema, abrindo um parênteses para tratar um pouquinho desse que é o tema que muitos leitores privilegiam, né? Como é que entrava a homossexualidade, né, nas vidas? A gente acaba migrando para a biografia do Oscar Wilde, né? Oscar Wilde processou alguém que o chamou de homossexual, né? O pai de um rapaz com quem ele, casado, disse que Oscar Wilde era muito devotado à família, acho que não era igual o Henry, né, que meio que desprezava a própria esposa. O Oscar Wilde, digamos assim, era um sujeito que amava os filhos, escrevia histórias maravilhosas, né, para as crianças, que a gente ainda pode ler, né? Algumas das obras mais famosas dele são de literatura infantil. E, no entanto, ele tinha saía com rapazes, o correspondente a garotos de programa de hoje em dia. E o pai de um desses rapazes indicou, falou alguma coisa que o Oscar Wilde não gostou e processou, né, o pai desse rapaz por difamação, dizendo que isso não era o caso, né? Pense, uma Londres vitoriana, finalzinho do século XIX, valores muito diferentes dos de hoje, e as coisas foram como foram. O processo acabou se virando contra ele, né? E ele acabou preso, e ele acabou sofrendo demais na prisão. Depois de sair da prisão, onde ele escreveu um belíssimo poema chamado A Balada do Cárcere de Jail, as palavras Jail of Reading. Essa Balada do Cárcere do Oscar Wilde, acho que é uma obra lindíssima.
E depois disso, diz a biografia que ele acabou quase caindo no ostracismo, porque ele se mudou para Paris, né, e não demorou muito, ele morreu com menos de 50 anos, doente, né, então foi horrível tudo isso na vida dele, né. Voltando agora para a obra, então, se trata de homossexualidade, isso sim era parte da própria biografia do Oscar Wilde, que foi representado de uma forma bastante mediada, né, nenhum dos personagens ali representa o Oscar Wilde de maneira nenhuma, o Dorian, de maneira nenhuma o Basil, mas o Basil é o criador, é o artista que tem aquela sensibilidade para perceber que às vezes os artistas se colocam de tal maneira em suas obras, né, que aquilo interfere definitivamente em tudo mais, né. E também o frasismo, o esteticismo, as ideias, essas sim eram compartilhadas por Oscar Wilde e sua criação, o personagem Lord Henry. Então, ele não é nenhum dos três, mas ele tem bastante do Basil e tem bastante do Henry. Continuando no enredo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou falando sem parar. Acho que não, prof. Acho que a análise está ótima. Então, vamos em frente. Então, eu parei para falar na homossexualidade, porque no mesmo capítulo em que o Basil se revela, né, apaixonado para o próprio Dorian, ele passa um verdadeiro sermão, né, falando, sem saber que o retrato estava. Tem lá uma insinuação de que ele até pergunta para o Dorian, mas o retrato está mudando, ou alguma coisa assim, não lembro exatamente como é que é a passagem. E claro que o Dorian nega, mas o Dorian já tinha percebido, já estava assustado com isso e tal. Aí ele leva esse sermão, no capítulo seguinte ele vai, é um capítulo inteiro para ele esconder o retrato, né? Para chamar homens, para carregar o retrato para um quarto lá muito escondido, e então já é um momento em que ele está sentindo a intensidade que os atos não bons dele estão tomando, né? E aí ele recebe o tal do livro, que gera um longo capítulo, né? Para alguns o mais chato de ler, para alguns outros o mais fascinante. Esse capítulo de que eu li um pequeno fragmento, ele é bem extenso, e em cada versão mais extensa, na outra versão é mais extensa ainda. E, na verdade, esse capítulo foi encurtado, né? Na versão que eu conheci há mais tempo, ele é mais breve, né? Na versão original, ele era mais extenso. O livro aumentou de tamanho porque tem vários outros capítulos, mas esse foi encurtado. Mas não por censura, foi por outros motivos. Porque ele talvez seja excessivo, mas leiam, não percam, não pulem, tá? Não tem elementos de enredo ali que avancem muito, é a mostra do que era esse espírito da época, porque o Dorian se apaixona pelo protagonista, na medida em que ele vê que esse sujeito, ao mesmo tempo, é extremamente romântico e extremamente científico. Tá? Então, essa possibilidade de, pelos sentidos, essa coisa sinestésica, né? Pelo olfato, pelo tato, pela audição, tá? Pela exacerbação dos sentidos, a pessoa se transformar, né? A pessoa evoluir, digamos assim, para alguma outra coisa, tanto que daí ele se detém dias e dias estudando esse livro, né? E tentando exercitar os sentidos. Na trajetória dele, o que vai acontecer é que ele vai para as drogas, isso é dito também meio rapidamente, né? Mas passará a exercitar todos os seus sentidos, né? Sexualmente, indo para lugares de pouca reputação, né? Que a sociedade londrina escondia
pensem e percebam quanto tem de denúncia também a hipocrisia, né, dessa moral vitoriana, dessas aparências de vida regrada, né, e de puritanismo, e por trás da cortina um universo, né, de lugares em que o Dorian podia se perder à vontade, né, o ópio, né, as casas de prostituição e tudo isso. E aí, depois desses estudos todos, né, do capítulo em que Dorian está imerso, tentando beber mais, né, dessa filosofia toda do esteticismo, ele acaba encontrando o Basil na rua, né, e o Basil estava disposto a ir embora para Paris, como depois, vejam bem, o próprio Oscar Wilde acabou fazendo, né, um exílio, o exílio daquele que é excluído não por falta de dinheiro, nem por falta de capacidade intelectual, mas por questões de moral, né? E o Basil estava decidido a ir embora de Londres, mas acabam indo para a casa do Dorian, e o Dorian, de uma maneira bastante perversa, né, vai fazer com que o Basil veja o retrato antes de matá-lo, né? Passar rápido por essas partes, mas são cenas intensas, né? A descrição do retrato e a forma como o Basil olha para o quadro, e depois disso o Dorian acaba matando ele, reduzindo o corpo a cinzas no penúltimo capítulo. A ação se precipita mesmo, né? E no último capítulo vem aquela coisa, será que ele vai, o remorso vai fazer com que ele se recupere, né? E o quadro, de repente, vai voltar a mostrar um jovem garboso, feliz e apolíneo, belíssimo. E aí tem uma conversa com o Henry sobre uma namorada que ele foi bom com ela, ele não a prejudicou, né? A Hattie. E cria-se aquela expectativa no leitor final de que talvez exista uma volta, né? Uma mudança de trajeto, mas não é isso que acontece, né? E a última cena também me lembra num dos filmes, eu acho que eu só assisti, na verdade, uma das versões fílmicas, que essa cena é muito intensa, né? Do Dorian olhando para o retrato e, enfim, no que ele ataca o retrato com a faca, com a mesma faca com a qual ele tinha matado o Basil, né? Na verdade, ele estava matando a si próprio, né? E cai no chão todo ensanguentado, e aí é bem rápido, né? Quase que não o reconheceram, tiveram que reconhecê-lo pelos dedos, pelos anéis, pelas joias, né? Pelas coisas superficiais, porque acontece toda uma transformação, né? Então, lá para o final, esses elementos ligados à diferença entre a beleza do jovem que posou para o pintor e a feiura do retrato que incorporou as maldades, né? E a maldade se tornou feia no retrato. Isso, nos últimos capítulos, é bem enfatizado, né? E sempre com aquele horror justamente da percepção, né? Porque se o sujeito treinou o aguçamento das percepções, né? Seus olhos enxergam, ou quando olha para alguma coisa, o cérebro processa de uma forma muito intensa, né? Então, nesse caso do retrato, é mais pela visão, né? Pelas artes plásticas. Vejam que as artes estão contempladas, né? A música até que não aparece tanto, né? Se a gente fala em música no esteticismo, o grande mentor é Wagner, né? Com sua ópera de padrão mais sofisticado e tal. Isso não aparece muito no livro, não. Mas as referências à literatura e às artes dramáticas são constantes, e a pintura é elemento central. Então, a gente pensa, ou eu penso, né, o livro muito mais vezes, e as minhas releituras acabam reincidindo nessas questões, né, em que momentos que a arte representa a vida de uma forma que as pessoas olham para a vida e para a arte, essa disputa, né, o que é mais verdadeiro, o que é mais intenso, né? E as questões morais, não sei, talvez seja uma tendência minha,
eu não consigo considerar tão importantes quanto essas outras, né, de discussão filosófica sobre a relação das pessoas com a arte, sejam os produtores, né, como o Basil, ou sejam os que apreciam, os que falam coisas provocativas sobre, né? Harry não é um artista, mas a retórica dele, a forma como ele fala, seja de teatro, seja dos quadros, é enfática, né? Como era a fala do próprio Oscar Wilde, e faz a gente pensar, né? Então, é um livro que, a mim, pessoalmente, estimula muito mais aquilo que tem a ver com o pensamento do que propriamente com o sentimento, com a emoção de, talvez, sei lá, já li tantas vezes, né? A primeira leitura pode ser muito bem levada assim por esse lado do envolvimento emocional, né? Porque o Oscar Wilde é bom de literatura, né? Consegue também isso. Então, tentem perceber em vocês qual desses caminhos interessa mais para vocês. Pedir que vocês escrevessem uma resenha crítica, né? E não um resumo da obra. Se quiserem colocar elementos de enredo, bastantes, não é proibido, né? Mas como eu pedi uma resenha crítica relativamente curtinha, ainda pedi assim, pensem sobre o que é que torna um texto literário, né? O texto que a gente leu e que nas outras versões desta disciplina eu trabalho várias aulas seguidas, né, com o texto do Terry Eagleton, com aquele tipo de exemplo de textos que a gente fica pensando, será que isso é literário? Será que isso não é literário, né? Com vocês acabou sendo uma única aula, né, meio rapidinho, mas ao pensarem sobre o livro, tentem incorporar um pouco disso, né? O que é que torna o texto literário? Em que medida que as ideias que estão ali fazem a diferença em relação, pensem ou projetem, né? Essa mesma história que é ótima, esse enredo que é cheio de elementos ricos, tá? Se ela fosse contada sem as discussões estéticas, o que seria dessa obra, né? Como é que isso entra para vocês? Não do que vocês gostam mais, do que gostam menos, podem também falar do que vocês gostam mais, do que gostam menos, mas não necessariamente uma resenha crítica no sentido, assim, de se posicionar pessoalmente, né? Para mim isso faz mais sentido. Não, mas contemplando alguns desses, ou algum, pode ser um só, né? Desses aspectos que têm a ver com a maneira como a obra foi construída, tá? Então, evitar ficar só na análise do enredo. E se quiserem fazer uma análise moral, tá? Que também o livro já passou por tantas, né? Ele foi censurado, ele talvez tenha ganhado mais notoriedade do que por outros motivos, justamente por esse motivo da discussão moral. Então, também fiquem à vontade. Hoje em dia, eu sei que esse tema atrai muito os leitores, enfim, as pessoas. Então, também podem fazer isso, né? Mas percebam, né? Estejam conscientes de que tem todo um peso a ser colocado na balança, né? Das diferenças dos valores lá na Inglaterra vitoriana e agora, passados cento e tantos anos, né? 130 anos da escrita do livro, né? E aí entra também, talvez, a leitura do texto do Terry Eagleton, né? Cada sociedade constrói, em diferentes épocas, o seu Homero, o seu Shakespeare, né? Então, o Oscar Wilde, a pessoa foi uma só, né? Faleceu lá em 1900, mas o retrato de Dorian Gray foi se transformando, a obra, né? O retrato propriamente dito, a obra, o retrato de Dorian Gray foi se transformando aos olhos dos leitores e chega para nós com significados muito diversos, né? E recomendo para vocês, tem tanto vídeo, né, sobre esse livro, mas faço a recomendação de vocês ouvirem o professor Fábio Durão,
Cadê a referência aqui? Posso passar depois o link também, mas é bem fácil de encontrar no YouTube pelo nome da palestra Literatura Fundamental 77. O retrato do Dorian Gray, Fábio Durão, né? Professor, eu acho que da Unicamp. Algumas das coisas em que ele toca, é bem rapidinho, não é extenso, acho que meia hora. E eu acho bem esclarecedor, ele vai direto em alguns pontos bem importantes e é muito claro na fala dele, e também tem alguma informação a mais de biografia, que é interessante. Então, vou tentar me lembrar de colocar isso online. Online não, no chat, né? O link para essa. É uma entrevista, né? Esse programa de entrevistas que cada programa traz algum professor para falar de alguma obra. Então é isso. De minha parte, eu vou encerrar a gravação, né? E, assim, nunca custa repetir. Quem não deu, leia até terça-feira, né? Vou encerrar a gravação aqui, a gente fica mais uns 5 minutinhos conversando.